Vamos curvar nossa cabeça, pedir para que o Espírito Santo de Deus ministre a sua palavra no nosso coração nesta noite. Já louvamos ao Senhor, já bendizemos o seu santo nome. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele ministre cada um neste momento. Senhor, meu Pai, fala, Senhor, a cada um de nós. Tu sabes as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala, Senhor, nos anima, nos dê a Tua paz e a Tua justiça. Amém. Abra a Tua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 54, versículo 14. Com justiça serás estabelecida, estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. É a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quando nós analisamos esse texto, nós vemos que a primeira parte, quem faz é Deus. Toda arma forjada contra ti, toda arma que é previamente preparada no fogo, moldada para uma determinada guerra, antecipadamente projetada, isto dando uma suposta certeza que assim trabalharam nesta arma e de que ela seria infalível. Quando o inimigo vem contra nós, ele vem com armas preparadas. E quando ele preparou essas armas, ele imaginava que elas seriam infalíveis, por isso ele vem contra nós. Mas todo inimigo que tem trabalhado, e ele recruta os seus para que possam ser usados para trabalhar contra o justo, para trabalhar contra os filhos de Deus, eles vão se deparar com uma proteção, porque Deus, Ele nos dá uma palavra de certeza: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. E nisso então nós podemos descansar, porque toda arma que está sendo preparada, toda arma que está sendo forjada, ela não prosperará no seu intento, porque Deus é quem age. Primeiramente, Deus é quem age para que esta arma, ela não venha surtir os seus efeitos, ela não venha fazer aquilo a qual ela foi designada. E a segunda parte depende de nós, depende de você. Venha de onde vier, rejeite toda língua ferina contra você. Venha de onde vier, toda palavra contrária, tudo aquilo que se levantar contra você, toda língua maligna, você vai rejeitá-la. Você vai amaldiçoar toda palavra contrária contra você. Toda língua tu condenarás. Nós vemos que a primeira parte é Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
Deus vai impedir de toda ferramenta levantada contra os seus servos, ela não vai prosperar. Agora, quando a palavra, a língua se levantar contra nós, nós vamos vencer. E como nós vencemos essa guerra? Em oração. Tu a condenarás. De onde ela vier, nós condenaremos. Por quê? Porque estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor, estamos protegidos, nenhuma palavra pode vir contra nós. E o terceiro momento desta palavra são as promessas. Tudo aquilo que procede da boca de Deus é herança para o seu povo. Pois sobre nós vêm as palavras de bênçãos, a palavra de justiça, a palavra de paz. Nós devemos tomar posse da palavra de Deus. Deus, Ele está prontamente, tudo está no controle de Deus. Ele diz que com justiça será estabelecida, estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. O primeiro é Deus se posicionando. Olha, com justiça será estabelecida, e a opressão estará longe de ti. Do terror, não terás medo, porque ele não chegará a ti. Por isso nós temos que tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus. Tudo que foi preparado não vai chegar a nós. Nenhuma ferramenta preparada. Quando o inimigo, ele articulou essas armas, ele achou que era imbatível, que ele iria destruir, mas Deus se colocou na nossa frente. Toda ferramenta preparada, tudo aquilo que foi preparado para destruir os santos, destruir a sua obra, destruir a igreja, tudo aquilo que o inimigo pensou que era uma arma infalível, está na resistência. Deus se posiciona e resiste e coloca-se na frente, tirando toda esta arma. Capítulo 59 do profeta Isaías diz assim: pois vestiu-se de justiça, no versículo 17, pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, o que cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Está escrito que o Senhor nos dará justiça, o Senhor nos vestiu de justiça, o Senhor nos deu uma couraça, e nos deu um capacete para enfrentarmos toda e qualquer situação. Tudo aquilo que se levanta contra os seus, contra o seu ungido, contra a sua casa, contra a sua família. A primeira é de Deus. Deus é quem faz. Deus, ele faz o quê? Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. É a ação de Deus. E o que você tem que fazer? Entrar em oração. E pegar e tomar toda a armadura. Capítulo 59, versículo 17, diz que pôs uma couraça, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Nós sabemos que a couraça, ela protege o peito, as costas, o coração, e também pôs um capacete de salvação. É assim que o Senhor quer que nós venhamos nos revestir. É assim que o Senhor tem preparado os seus. Aí somos nós que temos que nos precaver dessa guerra. Estarmos preparados com
toda a armadura que nos foi dada. Abra a tua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 6, vai nos falar sobre as armaduras que nós devemos usar. Vai nos falar sobre como nós devemos nos proteger quando o inimigo está preparando ferramentas que para ele são imbatíveis. O inferno, nesses dias, pensou que teria destruído todos. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem te guardado. Nós podemos dizer com toda certeza, até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus tem impedido que as ferramentas preparadas pelo inimigo, elas venham contra nós. Efésios capítulo 6, no versículo de número 14, diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não abrir mão da defesa e do ataque que Deus tem nos preparado. A armadura de Deus é composta de armas de defesas e algumas de ataque, que tem como propósito de preparar-nos para um dia de luta, batalhas, na qual Jesus nos predestinou para vencer. O que nós saímos para a guerra, sabendo que nós somos mais do que vencedores. Não importa o que se levanta, não importa as ferramentas que estão preparando, elas não vão prosperar. Elas não vão continuar. Vejamos quais são as peças da armadura de Deus, citada pelo apóstolo Paulo. Logo que nós começamos no Evangelho, nós temos que entender que estas proteções de guerra, elas estão ao nosso dispor. Primeiro, o cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, a espada da palavra, oração no Espírito. Tudo isso já está preparado para o povo de Deus. Tudo isso nós temos que tomar posse. A primeira, o cinto da verdade. Nós não podemos pensarmos em vencer usando a mentira. Nós temos que usar a verdade, porque ela é um cinto que nos segura. Tenho que usar a verdade, não posso tratar da situação com mentira, não posso enganar a mim mesmo, nem os outros. Nós não podemos usar de mentiras. Muitas vezes pensamos, não, mas uma mentirinha pequena não faz mal. Não podemos, porque nós temos que usar o cinto da verdade. Quando enganamos a nós não vemos o problema do jeito como ele é. Queremos nos enganar, queremos tirar vantagens, e não nos apercebemos como realmente o problema é. Como o problema se mostra, como o problema se apresenta. Então temos que agir com verdade. Não podemos mentir para tirar proveito em determinado momento, porque mentindo abriremos legalidade ao nosso inimigo. Então, a primeira arma de defesa é o cinto da verdade, a couraça da justiça.
A couraça é uma espécie de camisa ou vestido de couro que tem como finalidade proteger os lombos de qualquer tipo de ataque. A couraça protege o peito, as costas e o coração. Ela veste o soldado e não deixa ele desprotegido. Agir com justiça é fazer o que é justo, o que é correto. Quando enfrentamos a situação ruim, precisamos sempre avaliar o quesito justiça. Se você, por exemplo, está enfrentando um problema com familiar, use a justiça. A justiça dará sempre razão para que haja paz, para que haja alegria. Trabalhe com a defesa, a couraça da justiça, para que nem o mal entre, nem no seu coração, nem na sua família, nem contra a sua família. Deus nos quer abençoar, mas Ele sempre usará a sua justiça. Devemos também usá-la a favor da vontade de Deus. Deus nunca vai agir contra a sua própria justiça. O inimigo, todos os dias, ele vai diante do trono e acusa os seus irmãos. Se nós não pedimos perdão dos nossos pecados, se nós não nos arrependemos, ele encontra legalidade nos nossos pecados e nos acusa diante do Pai. E o Pai, pela sua justiça, Ele não pode nos abençoar quando nós estamos em mágoa, em ressentimento, em ódio, quando não liberamos perdão e não buscamos o perdão de Deus. Então, da mesma maneira que nós queremos sermos perdoados, nós temos que perdoar. Isso é justiça. Como você quer ser perdoado? Eu quero que Deus perdoe todos os meus pecados. Quando eu pratico algo ruim, no meu coração eu digo assim, não, mas não foi tão ruim. Mas quando alguém pratica algo contra mim, aumenta de tamanho. Eu sempre digo, não, ele me fez um mal muito grande. Mas Deus, Ele espera que nós venhamos a agir com justiça, porque Ele é justiça. Então a couraça da justiça, nos guardar as nossas costas, guardar o nosso peito, guardar o nosso coração. E a terceira arma que o apóstolo Paulo nos fala é o calçado do Evangelho da Paz. Os calçados protegem os nossos pés durante a caminhada. O uso do Evangelho da Paz para a solução do teu problema te dará direcionamento para o caminho certo. Onde encontramos resposta para o dia a dia? No Evangelho. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é boas novas, é amor, é esperança, é fé. É nele que nós encontramos o direcionamento. Se nós não calçarmos o Evangelho da paz, nós não conseguiremos andar por um mundo tão cheio de tropeços. É com ele que nós vencemos a nossa caminhada. Sem o Evangelho, nós não atingiremos a paz, não conseguiremos a paz. Use sempre o direcionamento bíblico, o Evangelho. Nunca use de ignorância e de agressividade. Não seja agressivo, não responda ao mal com o mal. Quantas vezes nos apressamos em responder o mal? Pense agora como o uso do Evangelho da Paz se aplica nesse momento que nós estamos vivendo. Como nós vamos superar esses momentos? Esses dias que nós estamos vivendo? Se não tivermos calçado o Evangelho da Paz? As armas, elas estão sendo usadas, elas estão sendo apresentadas, mas contra as armas, a artimanha do inimigo, o Senhor já nos deu
a palavra, elas não prosperarão. Elas não virão contra nós. Então, nesses dias, nessas caminhadas, nós temos que usar os calçados do Evangelho. Ele nos trará paz. Uma quarta ferramenta que o apóstolo Paulo nos ensina, uma arma, é o escudo da fé. A fé acalma o coração. Por que buscar crescer a nossa fé? A nossa fé, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser todos os dias estimulada. A fé acalma o coração e te diz, vai dar tudo certo. Quando nós declaramos, vai dar tudo certo, Deus está no controle, não é porque nós estamos usando alguns chavões, não, é porque nós estamos estimulando o nosso coração. Deus está conosco, e esse é o escudo, com ele nós aparamos todos os dardos inflamados. Todos os dias nós recebemos uma carga de dardos inflamados, que vem para o quê? Trazer o desânimo. Só podemos vencer o desânimo, as palavras contrárias, com o escudo da fé. Então a fé acalma o coração. Deus é por nós. Somos mais do que vencedores. Temos que fazer uso da palavra. Temos que usar a palavra em nosso benefício. Deus sempre faz o melhor. Ele sempre tem o melhor. Deus nunca chega atrasado. Usar esse escudo. O escudo é quando o inimigo lança setas. Quando o inimigo vai à nossa frente. Quando o inimigo se levanta para nos intimidar. O uso da fé se aplica ao seu problema que você está vivendo hoje. Tudo aquilo que está acontecendo, você precisa usar o escudo da fé. O escudo da fé. Só com ele você pode ir avançando protegido. Quando um soldado, ele empunha o escudo, ele pode avançar, porque ele vai se protegendo, ele vai se guardando. Então ele vai avançando no território que o inimigo tentou tomar, e ele vai retomando o território. Ninguém retoma território se não estiver com o escudo da fé. Só podemos avançar com o escudo da fé. Avance, tome posse do escudo, não se deixe levar por nenhuma palavra contrária, não se deixe levar por palavras de derrotas. A quinta arma que Paulo nos fala é sobre o capacete da salvação. O capacete protegerá sua mente. Quando você usa capacete, você se lembra de que já foi salvo e que o inimigo não pode ter o direito de te abater. Usando o capacete, você não sairá da graça de Deus. Quando nós usamos o capacete, nós estamos firmes. Nós nos manteremos na posição de liderança e de Senhor diante da situação. Sua mente ficará protegida dos ataques malignos e das palavras de desprezo vinda daqueles que te cercam. Porque nós usamos o capacete. Onde o inimigo mais trabalha? Na mente. Quantas pessoas, nesses dias, estão sendo atingidas nas suas mentes? A mente perturbada. Um espírito de medo tem tomado conta. Onde começou? No pensamento. E como é que entra essas coisas? Entra por palavras, ataques malignos, palavras de desprezo, palavras que nos cercam. E se nós não tivermos esse capacete que protege a nossa mente,
nós seremos derrotados no desânimo. Aplique agora mesmo todas as ferramentas que o apóstolo nos ensina a usar: o capacete da salvação, o escudo da fé, calçados do evangelho da paz, couraça da justiça, cinto da verdade. São de defesas, são armas de proteção. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma arma que nós devemos agora ter ela desembainhada: a espada da palavra. Até agora ele nos deu ferramentas para a proteção do nosso corpo, mas nós temos que atacar as portas do inferno e fazer as portas do inferno ruírem. E como fazemos isso? Com a palavra de Deus. Enquanto você enfrenta a situação, você precisará usar os seus lábios para atacar o problema. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, primeiramente ele liberou uma palavra de afronta para o gigante, e esta enfraqueceu o gigante. Ele diz para o gigante: olha, eu vou contra você, não com espadas, não com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E isso abalou o inimigo, porque o inimigo olhava para Davi e falava: olha, você não é nada, você não é ninguém, você é um cachorrinho. Mas quando usou o nome do Senhor dos Exércitos, Golias tremeu, porque ele sabia que o Deus de Israel era poderoso. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos não perde uma batalha, não perde uma guerra. Temos que usar a palavra de Deus. O inimigo não tem medo de você, o inimigo não tem medo de mim, mas ele tem medo do Deus que me guarda, ele tem medo do Deus que te protege, ele tem medo da palavra que nos cerca, ele tem medo das promessas que estão na nossa vida. O inimigo não tem medo de prédios, mas ele treme quando a palavra diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí ele treme, porque ele sabe que ele não está lutando contra prédio, mas ele está lutando contra a igreja estabelecida, a igreja que é você, a igreja que sou eu, a igreja que nós formamos. Então nós precisamos tomar posse da espada da palavra. Aplique a palavra de autoridade. Use versículos bíblicos, inspirado pelo Espírito ao teu coração. Pense agora como o uso da palavra se aplica ao seu problema. Olha, a primeira palavra de Deus que veio ao meu coração, quando falaram a uma praga vinda, eu tomei a palavra de Deus e disse: na minha casa, praga nenhuma entrará. É fazer uso da palavra de Deus. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Tu não serás atingido. É tomar posse da palavra. O Senhor vai cuidar de nós. Vamos passar por essa situação. Não importa quanto tempo estão pedindo, não importa quanto tempo querem que a gente caminhe assim, não importa. Existe o mal sobre a terra. Temos que orar pelos nossos governadores. Eles estão enfrentando problemas que eles não sabem como enfrentar. Mas nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus. Devemos permanecer nesta unidade. Ouvir a palavra, receber uma palavra sobre o nosso coração, receber uma palavra profética. Vamos usar a palavra de Deus. Vamos tomar posse da palavra de Deus, vamos trazer ela como espada. Temos que falar a palavra de Deus, tirar da nossa boca palavra de murmuração, palavras
que usamos para reclamar. Deus está conosco, Deus é a nossa proteção, Deus cuida do seu levantar e do seu deitar. Praga nenhuma chega na tua casa. Já fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. É isso que nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Na nossa família não haverá necessidade. Nos membros desta igreja, daqueles que estão debaixo da nossa oração, não há necessidade. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Tome posse desta palavra. Não comece a aceitar a derrota. Não comece a aceitar que não vai conseguir. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu sempre digo que crises, elas trazem oportunidades. E Deus vai abrir os nossos olhos para novas oportunidades. Tome posse desta palavra. A palavra é espada. Só com ela nós amedrontamos o nosso inimigo. Quando o inimigo está esperando que nós venhamos com a nossa boca declarar derrota, nós temos que declarar vitória. O inimigo não te venceu até você declarar derrota. Sabe quando você está derrotado? Quando você declara com a sua própria boca a derrota. Mas se você tem confiança em Deus, se você confia em Deus, não permita que a sua boca seja um instrumento de derrota. Use versículos bíblicos, use a palavra de Deus, use como espada. Peça para que o Senhor santifique a tua boca, que tome brasas do altar e santifique os teus lábios. Não fale palavrão, não fale mentiras, não fale palavras de derrota. A tua boca é usada como espada na mão de Deus. A palavra de Deus deve fluir da sua boca. A sétima, que é de proteção também, oração no Espírito. Sem oração, nós não vencemos. Como passar por esses dias? Como vencer esses dias? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Onde você estiver, ore. Fale com Deus. Fale com Deus durante todo o tempo. É um tempo de estarmos aliançados com Deus. O nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito Santo de Deus. Não deixe que os problemas sufoquem a sua comunhão com Deus. Muitas vezes nós usamos palavras de derrota, sem nos apercebermos. Ah, hoje estou tão cansado. Hoje eu não quero nem orar. Não. Não se deixe abater. Orando em todo tempo. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina. Oração no Espírito é falar com Deus durante todo o tempo. É uma vida de oração. Está no fogão? Fale com Deus. Está lavando louça? Fale com Deus. Está trabalhando? Fale com Deus. Está dirigindo? Fale com Deus. Está ouvindo uma palavra? Fale com Deus. Em todo tempo. Veja o que diz o versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e toda súplica por todos os santos. Algo muito interessante é na vida de Jó. Jó, quando ele se propõe a orar pelos seus familiares, a sua vida muda. Ore. É tempo de orar. É tempo de clamar. Ah, mas eu não tenho vontade de orar pelo governador de São Paulo. Ele precisa de muita oração.
ele precisa de oração. Porque precisa tomar decisões. E não pode tomar decisões precipitadas. Às vezes, nós que estamos fora de um problema, é fácil para nós tomarmos uma decisão. Porque nós estamos pensando só no meu problema. Mas alguém que está governando, ele precisa pensar em todos os cidadãos. O prefeito, olhe pelo prefeito da tua cidade. Peça que Deus dê a sabedoria a eles. Ore pelo nosso presidente. Ore por todos os santos, por todos aqueles que foram levantados. Ore pelo pastor da igreja, ore pela minha vida. Ore pelo seu irmão. Ore pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelos seus pais. Como vamos vencer tudo isso? O apóstolo Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, e ele diz, e vigiando nisto, com toda perseverança, e súplica por todos os santos. É algo que ele ressalva. Olha, vigia nisto, seja perseverante nisto, não desista disto, porque esse é o nosso chamado. É isso que nós devemos fazer. O que fazer nesses dias? Usar todas as ferramentas, todas as armas. Tomar posse de cada arma que Deus tem nos dado. Cinto da verdade. Deixa a mentira de lado. Nós não precisamos de mentira. Nós não precisamos mentir. Usar a verdade. Mesmo que a verdade venha contra nós, temos que usar a verdade. Ainda que muitas vezes venha ao nosso pensamento, eu poderia mentir, que eu sairia bem nessa situação. Não, é melhor não mentir. É melhor não mentir. Esses dias, estava com a minha esposa, e fomos a um supermercado, chegando lá, a pessoa que estava na portaria perguntou, você está sozinho? Eu disse, não, está com a minha esposa. Ele disse, não pode entrar os dois. No momento, eu fiquei até irado com aquilo. Como que não pode entrar os dois? Né? Falei, deixa o carrinho aqui e vão embora. Mas depois, pensando melhor, e eu voltei naquele supermercado. Era tanta gente que tinha dentro daquele supermercado, que depois eu falei para minha esposa, aquele supermercado não é bom ir, mesmo que tenha bom preço. Porque tinha tanta gente lá dentro, que eu me impressionei. Eu poderia ter mentido para entrar? Poderia. Não conheço, essa mulher aí eu não conheço. Ela pegaria um carrinho, entraria atrás. Não era assim que a gente poderia agir? É. Mas a legalidade que o inimigo teria contra nós. Vai saber quem estava lá dentro e poderia transmitir uma enfermidade. Nós temos que ir em supermercados mais vazios. Não em lugar que tem aglomeração, que tem muita gente. E depois eu entendi que foi um livramento de Deus aquilo. Pedi perdão a Deus. Claro que no momento pensei, eu ainda falei para o homem, eu podia mentir para você, você iria deixar eu entrar. Ele disse, mas eu te agradeço porque você não mentiu. E voltamos para trás, e depois eu voltei sozinho, e percebi o livramento de Deus. O livramento. Às vezes, nós não entendemos que Deus, Ele está nos protegendo. Então, o cinto da verdade. Use a verdade. Mesmo que seja para o seu prejuízo. Naquele momento pode ser um prejuízo. Mas Deus é abençoador. Ele sempre vai nos abençoar. Use a couraça da justiça. Se existe uma proteção, use a proteção. Se estão dizendo para usar máscara, use máscara. Não seja teimoso. Né? Não saia passeando sem necessidade. Calçados do Evangelho. Nós somos representantes de Cristo. Use o calçado do Evangelho. Onde você for, todos vão te reconhecer como cristão. Não seja escândalo
para Cristo. Não seja escândalo para o Evangelho. Porque vão falar, olha o pastor lá, olha o fulano fazendo isto. Nós temos que ser exemplo e tomarmos o quê? O escudo da fé. O escudo da fé não é algo que nós tomamos para provar para os outros. Eu não pego nada. A palavra do Senhor diz para não tentarmos o Senhor nosso Deus. A obediência faz parte de servir a Deus. Obedeça os vossos governantes, obedeça os vossos líderes. Não tente a Deus. A fé é saber que praga nenhuma entra na nossa casa. Mas por que não entra? Porque tem uma proteção e nós não desafiamos essa proteção. Nós ficamos esperando em Deus. Deus cuida de cada um de nós. Capacete da salvação. Esses dias são dias de muitas notícias, notícias ruins. Toda hora vem notícias ruins. Para um pouco, leia um livro, saia da internet, saia da frente da televisão. Pare de ouvir tantas notícias. Ouça a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. E dentro da tua casa, são dias que nós estamos muito dentro das nossas casas. Guarda a tua boca dentro da tua casa. Não diga palavras de maldição dentro da tua casa. Diga palavras de bênção. Diga palavras de crescimento. Abençoa o seu filho. Abençoa o seu esposo, esposa. E oração. Em todo o tempo. Eu preciso fazer 1 hora de oração. Isso é muito bom. Muito bom. Ainda vinha vindo para cá hoje. E ficamos sabendo de uma cidade, no Mato Grosso do Sul, que a justiça proibiu o prefeito porque ele decretou 21 dias de oração. E no último dia seria um jejum na cidade. Alguém entrou na justiça e proibiu. Sabe que não vão te proibir nunca? A oração no Espírito. No Espírito ninguém sabe. É você e Deus. Muitas vezes nós queremos fazer da oração um evento. Não precisamos fazer um evento. Por isso o apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Aí eu vou sair na rua, vou me ajoelhar lá na rua. Amém. Amém. Mas nem todo mundo vai achar isso bom. Nem todo mundo acha perfeito isso. Mas algo que ninguém vai roubar é onde você estiver, como você estiver, fale com Deus. Você crê nessa palavra? Toma posse desta palavra, toma posse destas armas. Sem ela, você não conseguirá vencer. Sem elas, você vai lutar pela sua própria força. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte, olha, essa guerra não é contra a carne e não é contra sangue, é espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Entre para sair mais do que vencedor. Use a palavra de Deus. O gigante vai tremer quando ele perceber que você não está com medo dele. O gigante que estava te amedrontando e te afrontando, ele vai tremer quando a segurança está no Senhor. Eu e Deus somos mais do que vencedores. Praga nenhuma chega na minha tenda, porque assim diz a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra? Curve a sua cabeça. Senhor, te apresentamos este momento, Pai. Senhor, sabemos que é um tempo de orar. Não é um tempo, Pai, de fazermos eventos de oração. Mas é um tempo de orarmos. É um tempo de orarmos em espírito. É um tempo de
estarmos dentro da nossa casa em oração. É um tempo de estarmos no nosso trabalho em oração. É um tempo no nosso oração. Não importa. É o teu guarda e Ele é a tua proteção. Eu profetizo bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Não temas, Deus está contigo. Receba paz, receba justiça e as promessas de Deus, em nome de Jesus.